Olá, como é vocês? Eu sou Rafael Camilo. Eu sou o Guilherme Ribeiro. E nós somos a We Care School. No vídeo de hoje, você vai saber se Deus precisa do seu dinheiro. Isso mesmo. E antes de nós começarmos, você vai se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Então, para nós começarmos o vídeo, nós vamos começar com essa pergunta. Guilherme, Deus precisa do nosso dinheiro? Não, Deus não precisa do nosso dinheiro. O que Deus espera de nós são os nossos atos de justiça e de honra. No texto de Mateus, capítulo 5, no versículo 20, diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Ou seja, naquela época, os fariseus, eles tinham um aspecto. Eles achavam que servir a Deus era baseado simplesmente em obras, ou seja, quem dava mais, automaticamente recebia mais da parte de Deus. Mas não é assim. Deus ele espera de nós 3 pilares. O primeiro deles é atos de justiça e honra, servir a pessoas e, por terceiro, acabar com as obras de Satanás. Bom, exatamente. Esses 3 pontos que nós vamos, que o Guilherme pontuou ali, nós vamos falar na sequência, ele explicando ponto a ponto, né? Mas o que é importante para a gente entender dentro desse cenário dos fariseus, dessa transição de Jesus entrando ali no templo, ministrando no templo, em Apocalipse 19, 7 e 8, ele traz um ponto muito interessante sobre a finalidade do dinheiro, né? Que nós devemos nos alegrar e que ao nos alegrarmos, lá em Apocalipse 19, e ao nos alegrarmos, quando nós vamos ofertar ou dar algo relacionado ao dinheiro, tudo deve ser para a glória de Deus. Porque já são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa mesmo já se ataviou, pois lhe havia dado de vestir um linho finíssimo, resplandecente e puro. Ou seja, quando nós vamos ofertar o nosso dinheiro, ou através da nossa prosperidade, o nosso tempo, né? Isso deve ser feito para a glória de Deus e de uma forma que prepara a igreja para o encontro com Cristo. Logo, isso nos traz um fruto que ministra no meu coração e na minha mente. Ou seja, são os atos que eu faço em forma de justiça, ministrado com o meu coração e com a minha mente. Isso prepara a igreja, eu, Guilherme, você que está me ouvindo, né, para as bodas do Cordeiro. Então, Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas de alguma forma Deus na terra nos deixa como mordomos dos recursos dele, que ele colocou para que nós viéssemos cultivar e guardar, para que nesse tempo nós venhamos, inclusive com o nosso dinheiro, dar glória a Deus. Na minha percepção, eu acho que tudo que você for fazer na sua vida deve ser para a honra e glória de Deus, inclusive ganhar e gastar o seu dinheiro. E ainda sobre essa questão do ato de justiça e de honra, né, do hebraico, eles chamam isso de tzedakah. Tzedakah, ele é um ato de justiça. Ao nós termos os nossos recursos financeiros, né, a gente vive num país, infelizmente, muito pobre, né? Então, quando você tem um pouco mais de recurso financeiro, é muito importante você entender que através do seu dinheiro, você pode estabelecer aqui na terra um ato de justiça, né? Então, o povo, né, nessa época hebraica, principalmente nesse texto de Mateus, ele se posicionava num sentido de lei, como o próprio Guilherme comentou, né? Só que quando Jesus ele aparece aqui no texto, ele demonstra como um ato de justiça por amor a Deus, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então ele é um ato de justiça bíblico, que recebe o nome de tzedakah. Isso mesmo, e até aproveitando isso que o Rafael está falando, veja que interessante. A Bíblia ela nos coloca alguns relatos em que Jesus ele nos dá algumas ordenanças. Ele fala para nós que nós devemos nos preocupar com aquele que é necessitado, nos preocupar com a viúva e nos preocupar com os órfãos. Ou seja, o Senhor está falando para que nós, de uma certa forma, a gente venha pegar os nossos recursos e a gente venha servir essas pessoas que são necessitadas. Então nós precisamos entender que atos de justiça são nós reconhecemos que nós amamos Deus sobre todas as coisas e que de tal modo os nossos bens também servem a Ele. Exatamente. O objetivo da justiça bíblica é salvificar
aquele que nos habilitou, aquele que nos enviou, né? A grande comissão, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando você estabelece, por exemplo, um ato de justiça, você abençoa um missionário, você abençoa um pastor, né? Que às vezes ele precisa dessa ajuda para fazer a obra de Deus. Às vezes você exerce o seu ministério de forma secular, como um empreendedor, como um professor, e você tem esses recursos financeiros, você pode estabelecer um ato de justiça aqui na terra abençoando essas pessoas, né? O texto de 1 Coríntios 1,30 diz assim: porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Ainda em cima disso que o Rafael comentou, nós podemos ver em Romanos capítulo 14, versículo 17, o seguinte versículo: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. E veja que interessante essa palavra. Ele coloca como a primazia, como o primeiro elemento. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Exatamente. E você vê que é no Espírito Santo, né? Então, quando você se move e tem em você o Espírito Santo, você vê que tudo em você é para estabelecer justiça, né? E a gente até comentou, por ser um ato de justiça, é também um ato de honra, né? E eu acho muito interessante um mandamento de Moisés, né? Que é honrar pai e mãe, né? E muitos entendem esse honrar pai e mãe desde que os pais dele não tenham errado com ele, né? Mas perceba que o texto bíblico no ensinamento, ele não tem uma condicional. Ele não diz assim, Guilherme: honrar pai e mãe se teus pais forem muito legalzão com você. Não é isso que o texto bíblico diz. Ele diz assim: honrai pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra. Então, ele não traz uma condicional. A mesma coisa é como a gente vê a parte social do nosso dinheiro. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, mas Deus, ele quer se relacionar conosco através dele. Por quê? Porque se o seu coração, meu querido irmão que me ouve, está no dinheiro, provavelmente você não está no Espírito Santo. Por quê? Como o texto de Romanos 14, 17 diz: se o Espírito Santo está em você, você age por justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, dar o dízimo, dar uma oferta, abençoar um irmão não é um peso para você, mas te traz paz e alegria, porque é um ato de justiça. Isso mesmo, até porque a condicionante de Deus é a inclinação do seu coração. Porque veja bem, o Senhor ele não está preocupado em quem dá muitas quantidades, mas sim a inclinação do coração. Veja que interessante, a narrativa bíblica ela nos mostra que Jesus estava observando em um determinado momento pessoas ali ofertando. E de repente, aquilo que chamou a atenção de Cristo foi uma mulher que deu pouco, mas a inclinação do coração dela era gigantesca, porque ela estava dando tudo que ela tinha. Ou seja, se você talvez não tenha aquele recurso que você imagina ser necessário talvez para grandes obras, o que Deus está esperando de você é a inclinação do seu coração, para que de uma maneira justa você entende que aquele seu ato está adorando ao Pai, independente da quantidade. Perfeito. Então, em cima desse ato dessa mulher, nós queremos comentar sobre 3 atos que têm o poder de atrair decretos dos céus. Assim como essa mulher, ela atraiu os olhos de Jesus para ela, existem também 3 atos que têm esse mesmo poder. O primeiro deles é arrependimento, ou seja, quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O segundo é dar honra a Deus. E o terceiro, orações. Ou seja, esses 3 atos eles têm poder de atrair manifestações celestiais para as nossas vidas. Quando nós damos honra ao Senhor através dos nossos atos, nós estamos automaticamente atraindo os olhos de Deus. Então nós temos o terceiro pilar que atrai esses decretos celestiais, que é a oração. Fale um pouco para nós sobre isso. E as orações você se manifesta, obviamente, em relacionamento com o Pai. Como, Guilherme, que você vai saber qual é a vontade de Deus se você não se relaciona com Ele? Como você vai saber aquilo que você deve abençoar, a quem você deve abençoar se você não ora, meu irmão? Então, a oração ela é muito importante porque na oração você se arrepende, na oração você presta honra
E na oração você se relaciona e entende para onde Deus quer enviar os recursos que Ele tem dado na sua mão. Gênesis 2,15 fala sobre o cultivo e sobre guardar o jardim. Veja que quando Deus ele se direciona a Adão em relacionamento, ele estava conversando com Adão, ou seja, Adão sabia da vontade de Deus. Filho, cuide e guarde do jardim. Ele tinha uma direção. Ele tinha uma direção. E aí nesse relacionamento de Adão, Adão sabia o que Deus tinha para ele. E perceba que Deus não chega para Adão e fala assim: ó Adão, eu estou te dando, é teu. Tá? Você é o proprietário. Inclusive eu vou fazer aqui uma transferência do terreno para você todo, do jardim. Não, Deus falou assim: olha, isso aqui é usufruto teu. Você use, você cultive e você guarde. Mas Deus ainda era o proprietário. Como que Adão se movia? Ele se movia como mordomo. Ele não era dono daquilo. Trabalhou como autônomo, né? E eu muitas vezes, quando eu tenho algumas percas empresariais, quando eu erro em alguma decisão empresarial minha, a primeira coisa que eu faço, eu vou, me arrependo e oro a Deus falando assim: Pai, por acaso eu estou administrando mal aquilo que o Senhor me deu? Se eu estiver administrando mal, Senhor, eu me arrependo. Esse é um ponto que você deve entender como mordomo. Deus ele me deu para cultivar, né? Me deu para guardar. E se eu não estou fazendo bem, Deus vai agir com justiça sobre a minha vida, entendendo que eu não estou me relacionando da forma correta com aquilo que Ele me deu para guardar e para cultivar. Isso mesmo. E até pegando um gancho nisso que o Rafa acabou de comentar, eu quero te dar um outro panorama acerca desse pilar da oração. Veja que interessante, no livro de Provérbios diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa ela vem da boca de Deus. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando nós nos relacionamos com o Senhor nos instrui e nos dá direções claras para nossas vidas, porque dele é a palavra de soberania. Então, além do relacionamento com Deus, além de nós orarmos e nós recebemos direção para a nossa vida, nós também podemos orar de uma maneira preditiva para que o mal não chegue até a nossa casa. Então, pegue isso e aprenda a orar também dessa forma, de uma maneira preditiva, porque a oração ela também é para isso. Em Salmos 72, do 1 ao 4, ele aponta bem esse ponto que o Guilherme comentou, né? Reveste da tua justiça, ó Rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas, e o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele e o opressor. Como que ele está orando? Ele está orando antes que o opressor venha. Ele está orando para que o povo seja liberado do sofrimento, para que o povo seja liberto, para que o filho daqueles que já estão passando sejam libertos, para que as próximas gerações sejam libertas, né? Até eu tenho uma percepção interessante sobre essa questão geracional, tanto eu quanto o Guilherme, quanto muitos dos que estão nos ouvindo, eles viram os pais sofrerem muito mais do que a gente está sofrendo agora, né? Eu venho de família simples e eu vi os meus pais terem muitas dificuldades financeiras. E um dia ouvi meu pai falar isso para mim: filho, é inevitável que você seja mais próspero do que eu e é inevitável que você seja um homem maior do que eu. E eu fiquei pensando sobre essa palavra que meu pai falou. E para mim faz todo sentido, porque aquele que desbravou antes, que orou antes, que intercedeu por mim antes, até como a palavra que o Guilherme usou de maneira preditiva, ele abriu as portas para mim. E Deus, com retidão, tem abençoado eu como uma geração posterior. E o meu filho, ainda muito pequenininho, ele tem usufruído de coisas que, como é o melhor reflexo da graça. O meu filho, ele é pequenininho, ele não trabalha, ele tem 2 anos e pouquinho, então ele não merece o que ele tem. Mas ele já está colhendo isso. De que forma? Do que o meu bisavô orou, do que o avô dele orou, que é meu pai, do que eu oro por ele. E é assim que funciona a questão de justiça. Ela não é merecimento. E por isso que muitos não entendem.
Ah, mas fulano não merece ter o que ele tem. Mas isso é graça, meu irmão. Nós nunca vamos merecer. Até porque, em cima disso que o Rafa comentou acerca do filho dele, a graça ela também se estende nas nossas vidas dessa mesma forma. Ou seja, se a salvação ela simplesmente fosse por obras, o ladrão da cruz ele não seria salvo. Por quê? Não é por obras, mas é pelo reconhecimento de quem Cristo é nas nossas vidas. Então a graça ela nos é liberada. E isso nós reconhecemos, inclusive, com os nossos recursos financeiros, né? Entendendo que nós somos apenas mordomos daquilo que Deus está nos dando. E a gente acredita que existem meios práticos para que você manifeste atos de justiça e de honra na terra com o seu dinheiro, né? O primeiro deles é educação, não é mesmo? Exato, então você pode abençoar as pessoas educando elas, né? Aqui na igreja, por exemplo, nós temos o nosso projeto de escola bíblica. Você também pode, às vezes, abençoar pagando mesmo financeiramente um bom cursinho pré-vestibular por irmão da sua igreja, uma faculdade de teologia, uma faculdade qualquer. Mas você entende que os cristãos, eles precisam de alguma forma se mover abençoando uns aos outros para que a gente rompa na terra e consiga de alguma forma servir uns aos outros. Isso, por exemplo, também com instituições de caridade, igrejas, obras missionárias, né? Às vezes gerar cursos educacionais a baixo custo ou a zero custo. Eu tenho um projeto para mim particular, né, que eu acredito que pode funcionar para quem às vezes nos ouve, se Deus falar com você: construir casas populares, levar água potável às pessoas que precisam, energia elétrica, né? O pessoal da nossa produção aqui, que por acaso é a esposa do Gui, os orfanatos que precisam de ajuda, asilos. Ou seja, tem muita forma de você estabelecer atos de justiça e de honra na terra, né? Procurar e pregar aos perdidos. Mas o que impede que nós façamos atos de justiça e honra na terra é ficar preso ao dinheiro. Entender que aquele dinheiro é seu, entender que aquele dinheiro que está na sua conta bancária é só teu, entender que não é justo que eu ajude aquele outro porque aquele cara ele não trabalha, né? É você querer que a sua justiça seja maior do que a justiça de Deus. Isso não vai acontecer, porque a justiça de Deus não é uma matemática lógica. Você não vai conseguir fazer assim, não, 2 mais 2, 4. Deus ele é tão perfeito quanto a matemática, mas a matemática de Deus ela é muito diferente da nossa matemática. Então, em cima desses atos práticos que nós estamos aqui discorrendo nessa aula, eu quero te incentivar e te encorajar a ir em busca de colocar os seus recursos, né, nas mãos do Senhor. Veja que interessante, Deus ele tem comentado algo comigo. Se nós pegarmos ali aquela passagem em que Cristo ele faz a multiplicação dos peixes e dos pães, né, nós vemos um garoto que ele entrega os seus recursos ao Senhor. E, através daqueles recursos, o Pai faz o milagre. Então, entregue os seus recursos na mão do Senhor e deixe que Deus faça um milagre na vida de uma pessoa. Procure alguém que está precisando, uma instituição carente, um orfanato. Na nossa igreja nós temos vários projetos sociais. Nós também temos a We Care Love, que é um projeto em que nós podemos exercer também esses atos de justiça na vida de pessoas carentes que precisam dos nossos recursos. Então nós já estamos caminhando para a conclusão do vídeo e você percebeu no começo do vídeo que o Gui trouxe 3 tópicos que é a razão do nosso dinheiro existir. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, mas nós podemos honrar a Deus. Em cima disso, em Provérbios 3, no versículo 9 ao 10, a palavra nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Perceba que o texto começa com honra ao Senhor, e aí ele demonstra isso como uma condição. Você honrando ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, se encherão fartamente os teus celeiros. Então, honrar a Deus é a primeira razão do nosso dinheiro existir. É abençoar pessoas. A palavra do grego abençoar, ela significa literalmente falar bem. Uma palavra que em português é usada muitas vezes para substituir a palavra abençoar, expressa nesse sentido bem dizer.
Ou seja, quando nós abençoamos as pessoas, nós estamos não julgando elas se elas merecem ou não. Nós estamos bendizendo a Deus através dos nossos bens, abençoando as pessoas. E inclusive, Rafa, nessa perspectiva, nós precisamos entender que esse ato de abençoar pessoas, no sentido de falar bem delas, também está englobado no quesito do elogio. Muitas vezes nós somos acostumados a só olhar para os lados negativos de uma pessoa e esquecer que ela tem vários outros lados positivos. Então, uma forma de nós expressarmos bênção sobre a vida de uma pessoa também é elogiando, também é incentivando, encorajando. Então, exerça isso também sobre as pessoas que andam ao seu redor. Né? Elogie a sua esposa, elogie os seus pais, mencione qualidades, né? Que é uma forma de você expressar e estar abençoando também pessoas. Perfeito. E veja como o texto bíblico ilustra muito isso quando Deus fala sobre Abraão, né? E aí Deus falando com Abraão fala assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. O que ele está falando? Se mova como alguém abençoador. Seja uma bênção na vida das pessoas. E quando ali no texto que nós lemos sobre primícia, sobre os teus bens, né? Você pode ser uma bênção falando das pessoas, abençoando as pessoas. Até num desses vídeos que nós fizemos aqui, se eu não me engano, foi no segundo vídeo sobre crise existencial. Se você não assistiu, volta lá, não vai ter no cardzinho aqui porque a gente não sabe mexer, mas corre lá no crise existencial, que a gente fala sobre isso, né, do desespero das pessoas de aceitação, né? Nunca abençoe ninguém esperando que alguém te dê um tapinha nas costas, ser reconhecido. Não é o jeito certo de se mover em bênção. O jeito certo de se mover em bênção é entender que você está estabelecendo um ato de justiça nessa terra pelo que Deus tem te dado, e não pelo que as pessoas vão te dar e nem pelo que Deus vai te dar. Sempre faça com muita alegria, sempre faça com prazer, né? Seja na casa de Deus ou seja secularmente. Até porque o nosso Pai, o nosso grande Abba, ele é fiel e justo para nos abençoar. Ele é fiel e justo para exercer justiça sobre as nossas vidas. Então, nós comentamos aqui, né, no discorrer desse vídeo, que existem alguns atos que atraem algumas questões dos céus. Então, quando você exerce isso, automaticamente o Pai vai te abençoar. Perceba que quando você honra a Deus e abençoa as pessoas, você acaba com as obras do diabo sobre a sua vida. Ou seja, sobre a sua vida não só, mas sobre a vida das pessoas também. As pessoas hoje, elas têm se apegado às coisas, né? E ao se apegar das coisas, têm se esquecido dos relacionamentos. Então, elas têm usado pessoas e se relacionado com as coisas. E é o inverso. Você deve se relacionar com as pessoas e usar as coisas. Ao nós fazermos isso, a gente volta ao que é o Evangelho. Amar o teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E semelhante a isso, amar o teu próximo como a ti mesmo. Honrar a Deus, amar a Deus. Abençoar pessoas, o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, nós destruímos o que Satanás tem feito na terra. Confundido as coisas, confundido os relacionamentos, destruído casamentos, que é a maior simbologia da casa de Deus, do casamento, das bodas do Cordeiro, como a gente leu no começo, né? Isso mesmo, até porque pessoas são mais importantes do que coisas. Então, recapitulando, gente, honre a Deus, abençoe pessoas e acabe com as obras de Satanás. Tudo isso olhando para o seu dinheiro. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Deus, ele precisa do seu coração, da sua mente e da sua fidelidade. Seja fiel com os seus bens, com aquilo que você tem, e Deus vai transbordar sobre a sua vida. Isso mesmo. E aproveitando esse momento, não erre. Conheça as Escrituras.